Já se sentiu um completo estranho em meio à multidão? Como se uma cortina fina estivesse diante dos seus olhos, revelando um mundo que ninguém mais vê. Você sente o peso invisível de um ambiente ou uma certeza inabalável no seu coração, mesmo quando a realidade insiste em dizer o contrário. Não é paranoia. Não é imaginação. É uma sintonia fina, um chamado que ecoa dentro da sua alma. Esses são os primeiros sussurros, os primeiros sinais de que algo em você está acordando. Uma visão que vai muito além dos seus olhos físicos. Uma visão que penetra nos bastidores da vida, revelando propósitos ocultos, proteção e uma direção que o mundo jamais poderia te dar. Você não está louco. Você é um escolhido. E a sua visão espiritual está se abrindo. Se você sente que este eco, esta frequência, ressoa em seu espírito, então este lugar é para você. Clique no botão de inscrever-se agora mesmo. Este não é apenas um canal. É um refúgio para aqueles que sentem o invisível. Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar para sempre a forma como você enxerga a sua jornada. Hoje, vamos mergulhar nos 9 sinais mais claros de que Deus está abrindo a sua visão espiritual. Cada um desses sinais é uma chave que destranca um novo nível de percepção, de entendimento e de poder na sua vida. Preste atenção. Reflita. Você pode estar mais avançado nesta jornada do que imagina. Sinal número 1. A profunda sede pela presença divina. O primeiro e mais poderoso sinal é um desejo que surge de dentro de você, um grito da sua alma. Não é imposto. Não é um ritual religioso vazio. É uma fome e uma sede que o mundo não pode saciar. De repente, a oração deixa de ser uma obrigação e se torna um refúgio. A leitura da palavra não é mais um fardo, mas uma carta viva. É como se o seu espírito não pudesse mais se contentar com rotinas vazias, com conversas superficiais. Há um anseio profundo por se aproximar do Pai, por ouvir a sua voz, por sentir a sua presença. O salmista escreveu no Salmo capítulo 42, versículo 1. Assim como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Essa imagem da corça sedenta, buscando vida, é a sua alma buscando a Deus. Na prática, isso se manifesta de forma sutil, mas constante. Você acorda com o desejo de orar. Durante o dia, seu coração busca uma conexão com o céu. Quando algo dá errado, sua primeira reação não é o desespero, mas a busca por Deus. Sua mente e espírito são continuamente atraídos para Ele. Essa busca também cria uma separação natural. Você pode perceber que atividades que antes preenchiam o seu tempo já não fazem mais sentido. Conversas superficiais perdem o encanto. Seu coração começa a preferir momentos de silêncio com Deus a distrações passageiras. Essa mudança pode até surpreender aqueles ao seu redor, mas ela é a prova de que algo profundo está acontecendo. Se o seu coração anseia por Ele mais do que por qualquer outra coisa, seus olhos espirituais estão se abrindo. Sinal número 2. O discernimento além do natural. O segundo sinal é a capacidade de discernir o que está além do que é visível. Este discernimento não é um julgamento humano, mas uma percepção do espírito. É quando você começa a sentir intenções ocultas, ambientes carregados ou situações que parecem normais, mas escondem riscos invisíveis. A Bíblia, em Hebreus capítulo 5, versículo 14, diz que o alimento sólido é para os adultos, que, pela prática, exercitaram as suas faculdades para discernir tanto o bem quanto o mal. O discernimento espiritual é um dom, uma habilidade que se aprofunda com a maturidade. Você conversa com alguém e, por mais que as palavras sejam doces, você sente que algo não está certo. Você entra em um lugar e sente um peso invisível, como se a atmosfera estivesse tensa. Você está diante de uma escolha e, mesmo que pareça lógica, uma voz interior diz que não é o caminho. Este discernimento te protege de armadilhas, de alianças erradas e de situações que poderiam causar grandes danos. É o aviso do Espírito Santo antes que o mal aconteça. Jesus possuía este dom de forma perfeita. Ele sabia o que estava no coração dos que o seguiam. Ele percebia as intenções escondidas dos fariseus. Este não é um dom para julgar, mas para proteger. Se a sua intuição, a sua percepção, tem se tornado mais aguçada, seus olhos espirituais estão se abrindo. Sinal número 3. Sensibilidade às batalhas invisíveis. O terceiro sinal é a sensibilidade às batalhas espirituais. Você começa a perceber a opressão, os ataques espirituais ou os ambientes pesados. Muitas vezes, o escolhido sente um cansaço inexplicável,
não por ter trabalhado muito, mas por ter estado em contato com batalhas que os outros não conseguem discernir. Efésios capítulo 6, versículo 12 nos lembra que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra as potestades. Por trás das situações visíveis, há forças espirituais em ação. Você já entrou em um lugar e sentiu a sua energia ser drenada sem motivo? Ou sentiu-se, de repente, inquieto, triste ou cansado perto de certas pessoas? Isso é o seu espírito percebendo lutas invisíveis. É como se o seu coração captasse frequências espirituais que a maioria não percebe. Essa sensibilidade pode ser desconfortável, mas é um presente. Deus permite que você sinta para que você possa interceder, orar e se posicionar. Não é para viver com medo, mas para estar ciente do que acontece além do natural. Essa consciência fortalece a sua fé e aumenta a sua vigilância. Muitos escolhidos relatam acordar no meio da noite sem motivo aparente. O coração acelera, sonhos pesados aparecem. Isso é, muitas vezes, um sinal de batalha espiritual. Enquanto os outros dormem, você é chamado a interceder. Sua sensibilidade se torna um radar espiritual, um canal de intercessão e proteção para aqueles ao seu redor. Sinal número 4. A capacidade de ver o propósito por trás das lutas. O quarto sinal é uma mudança de perspectiva. Quando seus olhos espirituais se abrem, você começa a ver além da dor imediata. Enquanto o mundo vê apenas a dificuldade, você percebe que cada situação, por mais dolorosa que seja, tem um propósito oculto. Romanos capítulo 8, versículo 28 afirma que em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Este versículo não minimiza o sofrimento, mas nos mostra que Deus é capaz de transformar a luta em um instrumento de edificação. O escolhido com visão espiritual olha para uma crise financeira e, em vez de se desesperar, pergunta: o que Deus está me ensinando aqui? Ele enfrenta uma doença e, em meio à dor, busca ver como a sua fé pode ser fortalecida. José, no Antigo Testamento, é o exemplo mais claro. Vendido pelos irmãos, injustiçado, preso, ele poderia ter se tornado um homem amargurado. Mas a sua visão espiritual estava aberta. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, ele declarou: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o planejou para o bem. Ele viu o propósito por trás da dor e isso o sustentou até o cumprimento da promessa. Ver o propósito não anula a dor, mas a preenche de significado. A visão espiritual mostra que as lágrimas não são inúteis, mas sementes de um futuro que Deus já está preparando. Sinal número 5. A paz que supera o entendimento. O quinto sinal é a paz. Uma paz que inunda o seu coração em situações onde, naturalmente, só haveria medo e desespero. Esta paz não vem das circunstâncias, mas da certeza de que Deus está no controle. Filipenses capítulo 4, versículo 7 promete: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esta promessa revela que a paz divina transcende a lógica humana. Os escolhidos, com os olhos espirituais abertos, enfrentam os problemas de outra maneira. Em meio a uma doença, em vez de desespero, sentem confiança. Em meio ao caos financeiro, a alma descansa. Jesus, durante a tempestade no barco, estava dormindo. Por quê? Ele via além das ondas. Ele sabia que o Pai estava no controle. Esta é a mesma paz que é oferecida a você. Quando a sua visão espiritual se abre, a sua alma encontra repouso mesmo quando o mundo grita medo. Na prática, essa paz traz clareza para tomar decisões. Ela impede que você haja por desespero e fortalece a sua jornada. Sinal número 6. Experiências com sonhos e visões. O sexto sinal é quando Deus começa a se comunicar com você através de sonhos e visões. Não são sonhos comuns, mas revelações carregadas de significado espiritual, que trazem direção, alerta ou consolo. Jó capítulo 33, versículo 14 e 15 nos lembra que Deus fala num sonho, numa visão da noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas. Muitos na Bíblia foram guiados por sonhos. José, filho de Jacó, recebeu revelações sobre o seu futuro. José, o pai de Jesus, foi avisado em sonhos para fugir para o Egito. Essas experiências não são coincidências, mas sinais de que a sua visão espiritual está sendo aguçada. Às vezes, o sonho traz direção para uma decisão importante. Outras vezes, ele serve como um alerta contra um ataque espiritual. É importante discernir.
Nem todo sonho é de Deus, mas quando a sua visão espiritual está aberta, o Espírito Santo confirma no seu coração o que vem do céu. Esses sonhos e visões não são dados para te exaltar, mas para fortalecer a sua fé e te ajudar a cumprir o seu propósito. Sinal número 7. A coragem diante dos gigantes. O sétimo sinal é uma coragem que te capacita a enfrentar desafios que, aos olhos naturais, parecem invencíveis. Essa coragem não vem da sua autoconfiança, mas da certeza de que o Senhor luta ao seu lado. A história de Davi e Golias é o exemplo perfeito. Todos os soldados de Israel estavam aterrorizados. Mas Davi via de forma diferente. Enquanto todos viam apenas o tamanho do inimigo, ele viu a grandeza do Deus que o sustentava. Ele declarou: "Você vem a mim com espada e lança, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos." A coragem do escolhido não nega a realidade. Ele reconhece a dificuldade, mas escolhe olhar além dela. Seu diagnóstico pode parecer impossível, mas a promessa de Deus é mais forte. Esta coragem se manifesta em decisões audaciosas. Você aceita desafios que parecem impossíveis porque sabe que não caminha sozinho. Você se levanta para defender a verdade mesmo que seja minoria. Esta coragem vem de uma visão que vai além do visível. Ela mostra que o medo não tem mais poder sobre você. Sinal número 8. Obediência, mesmo sem entendimento total. O oitavo sinal é a obediência. Quando seus olhos espirituais se abrem, você entende que nem sempre terá todas as respostas. Mesmo assim, você decide confiar e obedecer. Abraão é um exemplo clássico. Deus lhe disse: "Deixe a sua terra, o seu povo e a casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei." Deus não deu um mapa, não explicou todos os detalhes. Mesmo assim, Abraão obedeceu. A obediência espiritual não é cega, mas confiante. O escolhido entende que Deus vê o quadro completo, enquanto ele vê apenas uma parte. Essa entrega é um sinal de visão espiritual porque revela que a sua confiança vai além da sua compreensão humana. Na prática, obedecer sem entender pode significar abrir mão de algo confortável, mudar de direção quando tudo parecia certo ou aceitar um desafio que parece grande demais. Essa postura é a marca da maturidade espiritual. A obediência começa nas pequenas decisões do dia a dia. Perdoar alguém, ajudar em silêncio, orar por quem te machucou. Cada ato de obediência revela que os seus olhos espirituais estão atentos e prontos para seguir o Senhor. Sinal número 9. A transformação completa da mente e do propósito. O nono e último sinal é a transformação completa da sua mentalidade e do seu propósito. A sua vida deixa de ser guiada pela lógica humana e passa a ser conduzida pela perspectiva do céu. Você começa a ver as pessoas e as circunstâncias com os olhos de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2 nos diz: "Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Essa renovação da mente é o resultado da visão espiritual. Quando seus olhos se abrem, o seu coração deixa de se conformar aos padrões do mundo e começa a viver para o propósito divino. Você não busca mais apenas seus próprios interesses. Você entende que foi chamado para algo maior. Seu trabalho, seus relacionamentos, suas decisões, tudo começa a ser guiado por um propósito eterno. Você não vive apenas para sobreviver, mas para cumprir a missão que Deus te confiou. Essa mudança também afeta a forma como você vê as pessoas. Você passa a vê-las não por suas falhas, mas pelo valor que elas têm diante de Deus. Essa nova visão molda os seus relacionamentos e transforma os ambientes ao seu redor. A transformação é gradual, mas profunda. Cada dia de intimidade com Deus abre novos níveis de compreensão. Cada ato de obediência fortalece a sua fé. E cada batalha molda o seu caráter. E assim, a sua vida se alinha com o propósito eterno. Esta é a prova mais clara de que os seus olhos espirituais estão abertos. Você, que me ouve, foi feito para ver além. A visão espiritual não é algo distante, é uma realidade que Deus deseja revelar a cada um que o busca. Esses 9 sinais mostram como o Senhor trabalha em silêncio, abrindo nossos olhos para que possamos ver além das dificuldades, reconhecer a sua proteção e caminhar com segurança na sua vontade. Nunca se esqueça, essa visão não acontece da noite para o dia. Ela é cultivada na oração, na leitura da palavra, na obediência. A cada passo de fé, Deus amplia a sua perspectiva. O que era obscuro se torna claro,
e o que parecia impossível começa a se alinhar com os planos eternos. Muito obrigado por assistir. Se esta mensagem ressoou em sua alma, peço que se inscreva no canal para continuar a sua jornada conosco. Comente abaixo. Eu sou o escolhido, e vamos construir uma comunidade de almas que enxergam com os olhos da fé.